Agora, na Rádio Aranãs. Estação Sucesso. Sua parada obrigatória com o sucesso. Estação Sucesso. Pop, sertanejo, internacional, novela. Eu vou passar a bola para o Luiz Fernando, que vai conversar agora com o Dr. Cristiano. Isso aí, gente. Então, olha só, hoje, como o Rogério falou, a gente vai conversar aqui com o Dr. Cristiano Moreira, ele que é promotor de justiça da comarca aqui de Capelinha, da segunda promotoria aqui do município, inclusive também exerce a função do Ministério Público Eleitoral durante essas eleições municipais, que é o tema do nosso bate-papo. Doutor Cristiano, bom dia, seja bem-vindo novamente à Rádio Aranãs, agora no prédio físico, né? Desde já, obrigado por participar com a gente, viu? Bom dia, Rogério, bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranãs FM, é uma satisfação mais uma vez muito grande, né? Estar aqui, podendo contribuir um pouco aí com as eleições, com esclarecimentos, né? Sobre as eleições desse ano 2024. Muito bem, então, promotor nessas eleições municipais onde a gente elege os prefeitos, os vereadores, inclusive a comarca aqui de Capelinha também atende Água Boa e Angelândia, é isso mesmo, exatamente, né? O Ministério Público tem essa atuação intensa mesmo durante o pleito eleitoral. Qual que é o papel, então, da promotoria durante essas eleições 2024? Eu costumo dizer que nesse momento agora, né, do ano, né, o serviço do Ministério Público ele aumenta vertiginosamente, porque além dos compromissos normais que a promotoria já tem, né, ela agrega também a função do Ministério Público Eleitoral. E nessas eleições é o promotor da segunda promotoria, no caso eu, que está desempenhando essa função. E agora, por exemplo, nós estamos na fase de análise dos pedidos de registro de candidatura, né? Todos aqueles que se inscreveram e pretendem concorrer ao pleito estão tendo os nomes averiguados, né? Sobretudo devido à incidência da lei da ficha limpa, que nos faz fazer uma análise minuciosa de cada um deles para ver se existe algum impedimento, alguma causa de inelegibilidade que impeça aquela pessoa de concorrer ao pleito. O Ministério Público Eleitoral, mais precisamente, né? Ele tem uma função, é uma instituição permanente e essencial a função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Entendi. Sobre, então, o primeiro processo tem sido essas candidaturas, o registro delas. Isso. Das mais de 300, isso, né? São as chamadas fases, né, do processo. Nós estamos na primeira fase, que é justamente aquela fase de receber os pedidos de registro, né? E também de analisar um a um para depois a justiça decidir se aquele candidato, se aquela pessoa interessada tem condição efetivamente de ser um candidato oficialmente, ou se haveria algum impedimento. Nós estamos vivendo exatamente esse momento de análise da documentação e também da ficha de cada candidato. Se o candidato é impedido, doutor Cristiano, ele automaticamente não pode participar do pleito. Ou ele pode recorrer? Pode recorrer. A pessoa, caso algum candidato apresente, né, esperamos que nenhum apresente, mas caso algum apresente algum impedimento, ele vai receber essa decisão, ele pode se conformar com ela e desde já abandonar o pleito, ou então ele pode recorrer. E aí, ele pode continuar com a sua campanha, geralmente sub júdice, sobre a análise judicial. Ou então ele pode desistir, prevendo que realmente não tem chance de ganhar um eventual recurso e apresentar um candidato substituto. Essas são as regras do jogo. Então o MP fica em cima ali da fiscalização mesmo desde o início do processo, né? Exatamente. Vou tentar ser mais claro. As eleições municipais, as eleições de modo geral, elas são de incumbência do Poder Judiciário. Quem realiza o processo eleitoral no Brasil é o Poder Judiciário. O Ministério Público é uma instituição independente do Poder Judiciário que trabalha fiscalizando a realização desse processo eleitoral. Entendi. Fiscaliza se todo o procedimento está acontecendo de acordo com a lei, se os candidatos estão cumprindo o que rege a lei, por exemplo, se o candidato está obedecendo às regras de propaganda eleitoral, se está tendo algum excesso. O Ministério Público possui essa função fiscalizadora. Fiscalizando ele. Então, sobre a propaganda eleitoral propriamente dita, a gente já está vivendo desde a última sexta-feira, dia 16. O que o candidato pode e o que ele não pode fazer durante esse período? Ótima pergunta. Realmente, como você bem disse aí, no dia 16 agora, último, né, de agosto, nós começamos a etapa em que é permitida a realização de propagandas eleitorais. A propaganda eleitoral é um instrumento que o candidato tem para se dirigir ao eleitor, dirigir-se à sociedade, apresentar suas propostas, submeter seu nome ao escrutínio
público, né, para ver se realmente ele merece ou não merece credibilidade para exercer aquele cargo tão importante que é o cargo eletivo. A propaganda eleitoral, ela vem regulamentada no artigo 36 e seguintes, né, da Lei 9.504, que são a Lei das Eleições, 9.504/97, e também pela Resolução 23.610 de 2019, resolução essa do TSE. Nos artigos, fazendo a leitura desses artigos, que é realmente onde está estabelecido o que pode e o que não pode, a gente identifica alguns pontos que entendemos de suma relevância, sobretudo para orientar o candidato para que ele não incida numa propaganda irregular, até porque propaganda irregular tem sanção prevista na lei para ela. E a gente começaria falando, né, sobre a vedação de uma propaganda política, né, ser realizada em bens que dependam de cessão ou de permissão do poder público ou que pertençam ao poder público. Propaganda nesses bens públicos ou bens de uso comum são vedadas. Vou dar um exemplo, né? Propaganda em postes, iluminação pública, sinalização de tráficos, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, ela é vedada, de qualquer natureza, inclusive através de pichação ou inscrição à tinta, exposição de placas. Então, nesses bens pertencentes ao público, pertencentes ao poder público ou de uso comum, a propaganda é vedada. Sim. Em caso de propaganda irregular, o candidato, o partido ou a coligação é intimado imediatamente para remoção daquela propaganda. E se caso ele não cumprir essa ordem de retirada, aí sim incide a multa de R$2 a R$8.000. Em regra, não é permitida propaganda em bens públicos ou em bens particulares, exceto, ou seja, com algumas exceções. Quais seriam as exceções? Bandeiras ao longo das vias públicas, elas podem existir, desde que móveis e não dificultem o bom andamento do trânsito, né? Adesivos plásticos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, elas também podem, desde que não superem meio metro quadrado ou 50 centímetros quadrados, né? Voltando aqui ao assunto dos bens de uso comum, né? Bens de uso comum não se limitam apenas a bens públicos, pontes, viadutos, postes, né? Bens de uso comum, e aí a legislação eleitoral, ela remete essa denominação ao Código Civil. Essa denominação de bens comuns abrange aqueles bens que a população em geral tem acesso. Vou dar um exemplo, quase ninguém sabe disso, mas a propaganda eleitoral ela é proibida em cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásio, estádio, ainda que de propriedade privada. Então, em Capelinha nós temos alguns centros comerciais, não chegam a ser shoppings, mas são centros comerciais. Nesses locais, a propaganda ela é vedada. Por quê? São bens de uso comum da população. A legislação eleitoral expressa em dizer que isso não pode. Nas eleições municipais passadas, né, nós tivemos casos de denúncia de propaganda nesses centros comerciais de Capelinha. Então é preciso que a população esteja atento a isso. Uma outra situação que é relevante também ressaltar, né, nas jardins públicos e em árvores, também a propaganda é vedada. Não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza em árvores e jardins em áreas públicas, ainda que não cause dano àquela árvore, né, ou àquele jardim. De outra forma, é permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e utilização de bandeiras ao longo de vias públicas, desde que sejam móveis e não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas. E essa mobilidade, né, que a lei exige para se colocar mesas e bandeiras, né, ela é caracterizada pela possibilidade de colocação e retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas da manhã até as 22 horas. Então, das 6 às 22 é permitido nas vias públicas, né, colocação. Tem outros assuntos aqui que são
igualmente relevantes. Posso continuar? Sim, claro. Ok, então tá bom então. Só deixa eu frisar aqui, doutor Cristiano, que eu acho que é muito importante, porque aqui em Capelinha a gente tem muito esse costume das bandeiras, então é bom citar aqui, né, a quem nos escuta, que bandeira pode sim ser utilizada, porém não pode atrapalhar a mobilidade, o trânsito ali, tanto de carros, de veículos, quanto de pessoas. Também nos postes, também, que é muito comum, às vezes a gente vê anúncio em postes, não pode. Não pode. Também pichações não pode, colocar em árvores não pode. Também coisas muito importantes aqui, propaganda nos comércios, nas lojas também, também vale para essa, por exemplo, uma loja que tem assim um locutor com um som, também não pode fazer propaganda. Não pode. O ponto é assim, ó, nos bens de uso comum. O que é o uso comum? São aqueles em que a população geral tem acesso. Se aquele local, a população geral pode entrar e ter acesso, não pode, porque é de uso comum. Entendeu? Entendido. Também outro ponto importante, igrejas também não se pode fazer propaganda não eleitoral. Pode. E a questão das mesas também, que é muito comum a gente ver aqui em período eleitoral, né, Rogério? Também do pessoal que vai no centro, coloca suas mesas, os candidatos para entregar panfleto ali, também é só não atrapalhando a mobilidade, não correto? Atrapalhando, exatamente. E desde que seja colocada a partir das 6 e retirada a partir da noite. Das 10, exatamente. Entendido. Porque a gente percebe que a propaganda irregular, ela custa caro, né? Porque ela, hoje em dia, né, nesse mundo acelerado que vivemos, a denúncia ela acontece de maneira rápida, né? E nessa fase de propaganda incide aí a regra do poder de polícia judicial, ou seja, tomou-se conhecimento, imediatamente o juízo eleitoral determina a remoção daquela propaganda, e se a pessoa não faz a remoção, incide a multa, né? Então o que a gente quer é orientar, conscientizar para evitar de aplicar multa, né? Um outro ponto também relevante, que é importante falar, é o seguinte: a lei eleitoral, no artigo 38, ela diz que independe de obtenção de licença municipal ou autorização da Justiça Eleitoral a distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos. Ou seja, é direito do candidato fazer a sua propaganda, né? Porém, ela estabelece também que os adesivos que vão ser distribuídos, eles podem ter dimensão máxima de 50 por 40. Mais do que isso é uma propaganda irregular. Então, pode distribuir santinho, folheto, adesivo, volante, outros impressos? Pode, desde que sejam limitados a 50, ao tamanho máximo de 50 por 40, né? Um outro assunto importante também é proibido colocar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até extensão total do para-brisa traseiro. Então, em veículo pode colocar adesivo eleitoral? Pode, desde que não ultrapasse o tamanho do para-brisa traseiro e seja o adesivo microperfurado. Se você optar por colocar um adesivo no veículo em uma outra posição que não seja o para-brisa traseiro, você até pode, porém você tem que observar o tamanho máximo de 50 por 40. É uma regra importante também, né? Hoje em dia a gente percebe aí caminhonetes andando com adesivo na tampa traseira. Pode, desde que não ultrapasse 50 por 40. Um outro ponto também que é importante falar, que a propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado ao público, ela não depende de licença. O candidato que quiser fazer uma propaganda, sobretudo o candidato de primeira viagem, vamos dizer assim, né, que é a primeira vez que ele está concorrendo, ele pode fazer propaganda partidária em regime em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. Porém, ele precisa comunicar previamente à polícia com no mínimo 24 horas antes, para garantir que o direito de preferência seja observado, porque de repente naquele local que ele pretende fazer, outro candidato já previamente se cadastrou, né? Um outro ponto também importante, que alto-falantes e amplificadores de som só podem acontecer entre as 8 horas da manhã e as 22 horas, né? Porém, veículos com carros de som, melhor dizendo, né? Somente são permitidos para acompanhar caminhada, carreata, passeata, ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles, né? Só pode ser até as 22 horas do dia que antecede a eleição. Ou seja, só tentando resumir isso aí, até as 22 horas do dia que antecede a eleição, são permitidos
distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade acompanhando os jingos. Com relação ao carro de som, é preciso ressaltar. Ela é permitida a circulação de carros de som ou mini-trios com propaganda eleitoral, desde que observados os limites, né? Tem um limite de decibéis, são 80 decibéis. E esse aqui é o ponto mais importante. Apenas em carreatas, caminhadas, passeatas durante reuniões e comícios. Durante comício, pode haver um trio elétrico? É a pergunta que muita gente faz. Durante o comício pode ter um trio elétrico. Agora, para acompanhar uma caminhada, carreata ou passeata, aí já não pode o trio elétrico exclusivo de comício. Para acompanhar a caminhada, carreata e passeata, pode o carro de som que obedeça a essa limitação de decibéis. Eu verifico também que já aconteceu no passado aqui, com relação à questão dos comícios. Nas eleições passadas, a gente chegou a fazer uma reunião com os partidos, né, e propor a cada um deles o estabelecimento de uma agenda para definição das datas dos comícios. Até o momento, essa reunião ela não aconteceu com os candidatos, né? Então, até que essa reunião eventualmente aconteça e até que os partidos políticos queiram aderir a essa agenda de comícios, né? O candidato apenas tem que comunicar às autoridades, né? O local da realização deles, sendo que eles podem acontecer de 8 a 24 horas, de 8 horas da manhã até as 24 horas, né? E sendo que o último comício, ele pode ser prorrogado aí por 2 horas a mais, né? Entendi. Doutor Cristiano, só citar aqui também para os nossos ouvintes, muitos assuntos que a gente tem aqui para tratar sobre as eleições, então a gente vai ter outros momentos também com o promotor para a gente poder falar sobre isso, que eu acho que é muito importante também para a sociedade como um todo saber disso, até não só para denúncia, mas também para poder estar sabendo o que está acontecendo na cidade durante esse período, né? Um assunto também que eu acho que é importante a gente citar, que a gente já vê nas redes sociais, a gente ainda vai falar sobre fake news e informação em outro momento, mas sobre as enquetes e pesquisas eleitorais que se fazem individualmente aí pelas redes sociais, que a gente vê que a gente tem muitas pessoas que têm um número bom de seguidores e por isso já quer fazer uma pesquisa eleitoral, já quer fazer uma enquete para poder saber a opinião do público capeliense da região. Pode fazer essas enquetes nas redes sociais, doutor Cristiano? Não pode. A partir de agora não pode mais, né? Vamos lá, eu quis responder de maneira bem firme antes de explicar cada uma delas, justamente para ficar bem gravado na mente de todo mundo que não pode mais fazer enquete ou divulgar enquete, né? O que são enquetes e o que é uma pesquisa eleitoral? São 2 institutos que existem na lei eleitoral e precisam ser muito bem compreendidos por todos, né? A pesquisa eleitoral é uma pesquisa tendo por base parâmetros científicos, onde que tem indicadores que precisam ser analisados, a metodologia que foi utilizado, o plano amostral que foi utilizado, o sistema interno de controle e verificação. Então são regras, a pesquisa eleitoral é uma coisa mais complicada de se fazer, né? Então, se você quer divulgar uma pesquisa, primeiro tem que obedecer às regras de fazer uma pesquisa. E essas regras sobre a pesquisa de opinião pública, que é o nome correto, não é pesquisa eleitoral, o nome correto é pesquisa de opinião pública envolvendo eleição. Essas regras estão previstas no artigo 33 da Lei 9.504, né? Lá estão estabelecidos os requisitos, inclusive a obrigação de levá-la com antecedência de no mínimo 5 dias para ser registrada na Justiça Eleitoral. Quando essa pesquisa aporta na Justiça Eleitoral, abre-se a possibilidade de contestação. Outros candidatos, partidos podem vir a questionar aquela pesquisa. Somente depois desse registro na Justiça Eleitoral que a pesquisa pode ser divulgada. Diferentemente da pesquisa, existe a enquete. A enquete ou sondagem, que são sinônimos, né? Enquete ou sondagem, é um levantamento de opinião sem plano amostral e sem a utilização de um método científico. Geralmente acontece nas páginas do Instagram, onde que alguns influencers perguntam: você votaria em quem nessa eleição municipal? Aí dá as opções lá e no final daquela participação voluntária do público, né? Sai lá, primeiro colocado tal, segundo tal. Essas enquetes,
elas são proibidas a partir do dia 16. Então, começou o período de propaganda eleitoral, automaticamente ficou proibida a enquete. Já aconteceu em Capelinha? Já aconteceu em Capelinha. E um ponto importante, se alguém insiste em divulgar, mesmo sendo proibido, se alguém insistir em divulgar uma enquete e divulgar a enquete como se fosse uma divulgação de uma pesquisa eleitoral, um desavisado, né? Não colocou nem nome lá que é enquete. A própria lei fala que uma enquete divulgada no período proibido, sem especificá-la como uma enquete, a Justiça Eleitoral vai entendê-la, interpretá-la como se fosse uma propaganda irregular. E quem divulga uma propaganda irregular pratica uma irregularidade muito grave, Sim. que a pena vai de R$ 4.537, uma pena de multa, até R$ 106.410. Então, na eleição municipal passada, aconteceu isso. Pessoas divulgaram enquete no período vedado e não explicaram sequer que se tratava de enquete. Sim. E aí foram punidos como se tivessem divulgado uma pesquisa de opinião pública não registrada. Lembrando que, da mesma forma que divulgar uma pesquisa não registrada, configura também infração a divulgação de uma pesquisa fraudulenta. Quando você divulga uma pesquisa que os índices dela foram fraudados, além de configurar a infração suscetível de aplicação de multa, ela configura também crime. Crime que, por óbvio, que é uma coisa mais grave. Sim. Doutor Cristiano, também acho que vale citar que não necessariamente quando você faz uma enquete nas redes sociais, você precisa colocar, né? Escrever, votaria em quem? Até alguma coisa implícita também pode parecer que seria ali uma enquete eleitoral, né? Exatamente. Você não precisa de convidar as pessoas para votarem, né? Às vezes você faz a divulgação da enquete com o nome dos candidatos. Só divulgar a enquete já configura a infração. Se você não pode realizar, muito menos você pode divulgá-la. Divulgá-la, sim. Muito bem. Doutor, isso vale a gente sempre frisar, porque nesse mundo cada vez mais conectado, cada vez mais rede social, e o pessoal acha que a rede social realmente tem tido uma liberdade assim sem tamanho, né? Então acho que é importante a gente sempre frisar essa questão das enquetes. A gente vai finalizando, doutor Cristiano, esses assuntos. O senhor quer deixar alguma consideração final antes sobre esses que a gente citou? A gente convida aí toda a população, né, de um modo geral, a participar da festa da democracia, né, que são as eleições, sobretudo as eleições municipais, que envolvem muita população, de uma forma ordeira, né, observando as regras, convida, né, todos os candidatos aí que emprestaram o seu nome, submeteram o nome, né? O nome é a vida pessoal, né? A concorrer ao pleito, a observar as regras. Eu acho que quando se joga o jogo da democracia de maneira ordeira, da maneira legal, toda a população sai ganhando, né? A gente não quer aí candidato que fica avesso às regras. Então a promotoria não deseja buscar a aplicação de multa para ninguém. A promotoria deseja que o processo eleitoral transcorra da melhor maneira possível. Isso vai acontecer de acordo com a postura que cada candidato adotar no seu perfil nessa corrida eleitoral. E é o convite que a gente faz de todo mundo participar de maneira ordeira, observando as regras. Ô Luiz, aproveitando, nós temos mais um tempinho aqui. Claro. Aí eu tô com uma curiosidade que o pessoal manda sobre o que já foi falado. Promotor, doutor Cristiano. Então, carro de som chamando para uma reunião, não pode? Não, já acontecia antes, talvez a coligação tal convida hoje a população e o carro rodando na rua, convidando para um comício, uma reunião. O parágrafo 10º, o parágrafo 11, né, da lei das eleições, ele é claro em estabelecer que é permitida a circulação de carro de som como propaganda eleitoral, desde que observado o limite, e apenas em carreatas, caminhadas e passeatas, ou durante reuniões e comícios. Então não pode, chamando. Então, convidando não, mas o carro de som acompanhando carreata, caminhada e passeata pode, e também durante as reuniões e os comícios pode. Para poder fazer alguma denúncia já nesse período, o eleitor ele tem contato direto com o Ministério Público? Tem. A promotoria ela tem, obviamente, as portas abertas, né? Quem quer fazer a denúncia, né, pode procurar diretamente a promotoria. Existe também, pode procurar também o cartório eleitoral, né? Que
nas eleições, como eu disse há pouco, né, vigora ali o poder de polícia do juiz. O juiz tem conhecimento da infração, ele não precisa aguardar que o Ministério Público proponha uma representação de remoção daquela propaganda irregular. O próprio juiz, ele tem o poder de polícia de determinar a remoção imediata daquela propaganda. Então, as portas do cartório eleitoral também são um mecanismo que tem de levar à irregularidade. Tem as portas da promotoria também que podem ser acionadas. É importante destacar, Luiz, na questão das eleições, os partidos, os candidatos também são fiscalizadores da observância das regras. Então, aquele partido que observou que as regras estão sendo violadas pelo seu adversário, aquela coligação, o candidato em si, e geralmente todo candidato tem um advogado que acompanha, que orienta, né? Então tem a forma correta de fazer chegar essas denúncias ao juiz eleitoral, que é quem compete ali a remoção das irregularidades detectadas. Entendi. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Luiz, eu agradeço, Rogério, pela atenção e recepção de sempre, né? Agradeço a todos os ouvintes também da Rádio Aranãs FM. Até uma próxima oportunidade, porque ainda temos bastante assunto para falar sobre as eleições de 2024. Muito obrigado. E a Rádio Aranãs à disposição do Ministério Público. Se não precisar de algum comunicado, é só enviar. Exatamente. Estamos, como diria, né? Vamos trabalhar em parceria. Isso aí.